Fala, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Pod Maju. Hoje estou com uma convidada super especial, ela que é médica. Ela é formada pela Universidade de Ciências Médicas de Santos. Ela é ginecologista cristã. Seja muito bem-vinda, doutora Carla. Prazer estar aqui com você, Maju. Eu queria agradecer o convite mais uma vez e dizer que o que você está fazendo é muito especial. Então, me sinto honrada por fazer parte aí do podcast da Maju. Doutora, hoje a gente está com um tema super especial. A gente vai falar sobre congelamento de óvulo social, porque vocês não sabem ainda, mas ela vai falar um pouquinho mais sobre ela. Ela é especialista nessa área. E também a gente gravou um outro episódio, vocês podem ver aqui no canal, que vai ser sobre Outubro Rosa, né? Sobre o câncer de mama e tudo mais. E a gente tá também com ela. Então, a gente vai resumir um pouquinho agora nesse começo. Doutora, como a gente já gravou, né? Eu acabei de dizer. A senhora poderia falar um pouquinho brevemente sobre a sua história, para que as pessoas conheçam você? Claro. Bom, eu sou de São Paulo, nascida em São Paulo. Estudei no mesmo colégio católico toda a minha vida. Inclusive, tenho amigas desde essa época, desde os 3 anos de idade. Tenho, assim, melhores amigas que me acompanham até hoje. E na escola, esse nosso grupinho, né? Eu, Viviane, Luciana e Elaine éramos chamadas de Beatles. Mas Beatles era por causa de beatas, porque a gente era muito certinha, estudava, tirava boas notas. E foi assim que eu consegui uma bolsa de estudos para fazer o cursinho junto com o colegial, terceiro colegial. E nessa época, influenciada por um professor de literatura, eu pensava em fazer jornalismo. Vejam bem, tem nada a ver, né? Não é Nada a nem a ver. mesma área. E na Sim. época a gente tinha que escolher exatas, biológicas ou humanas. E aí eu escolhi biológicas porque me falaram, medicina, né? O pessoal que dá medicina, o cursinho é mais forte, e aí você vai se preparar melhor para fazer o seu vestibular de jornalismo. E lá fui eu, né? Com meus 16 para 17 anos, não sabendo muita coisa da vida, escolhi fazer biológicas. E era um cursinho de 6 meses que a gente fazia junto com o colegial. E aí eu acabei me influenciando e falei, quer saber? Vou prestar medicina. Totalmente despreparada, sem ter ideia do que era medicina, do que era faculdade de medicina, né? E eu acho isso importante falar, porque realmente eu era muito novinha, né? E naquela época, gente, não tinha internet como hoje, né? A gente usava Barça, entendeu? Eu tô falando isso, eu entrei na faculdade em 95. Tá. Então, são muitos anos atrás. E aí, eu fiz, né, o cursinho e eu prestei faculdade e passei na FICEMES, a Faculdade de Ciências Médicas de Santos, na 34ª turma, em 34º lugar. E eu achei um Uau. pouco auspicioso, né? Falei, acho que é para eu fazer, né? E aí, então, eu comecei a cursar a medicina em Santos. Na época foi difícil, porque eu nunca tinha morado fora, né? Meus pais eram professores, então também a gente não tinha, assim, grandes condições, né? Para fazer, enfim, morar fora e tal. Mas foi um esforço dos meus pais que me levou a fazer a faculdade lá e eu amei. Amei a faculdade. Eu comecei, assim, anatomia, o pessoal ia pra praia e eu ficava dissecando cadáver. Porque eu amava estudar sobre o corpo humano, sobre as reações fisiológicas do corpo humano. E foi assim que eu fiz a faculdade de medicina, né? E depois disso, mais resumidamente, né, eu sempre quis fazer ginecologia. Desde que eu entrei, influenciada também pela minha ginecologista, né? Eu tinha uma boa impressão dela. Então, eu escolhi fazer ginecologia. E o meu primeiro parto, no meu primeiro ano de faculdade, eu desmaiei com sangue. Meu Deus. Foi. Foi. Você acredita? Gente, E na época, eu tinha um namorado provável que que eu ele... faça isso também. Não, calma. Pode ser diferente com você. Mas eu achei aquilo muito sangue de uma vez, né? E quem estava fazendo o parto era uma interna. Então, eu me impressionei com aquilo. Eu sei que eu encostei na parede, fui derretendo, assim, na parede. E eu torci o pé, saí com o pé engessado. Meu Naquela Deus. época não tinha bota, engessava o pé. Então, imagina o mico, né? A pessoa quer fazer ginecologia obstetrícia E e desmaiou. desmaia no primeiro parto que ela assiste. Foi o que aconteceu comigo, gente. E na época eu ouvi também, né, de um ex-namorado meu, que falava assim, imagina, você tem que escolher outra coisa, você não pode ver sangue.
Eu não me dei por vencida, não. Falei, que é isso? Tô aqui na faculdade. Disseca o cadáver, eu amo. Cadáver não tem sangue, né, gente? Mas eu falei, eu vou conseguir vencer e superar isso. E eu aprendi que realmente tem coisas que você pode superar. Né? Sim. Hoje em dia, imagina, né? Hoje eu faço cirurgia robótica, né? Eu nem me Exatamente. apresentei, mas eu sou a doutora Carla Justi Zacarias, sou especialista em reprodução humana. Hoje eu faço também laparoscopia, esteroscopia, laser íntimo, terapia hormonal e cirurgia robótica. Então, eu não só opero, como hoje eu opero uma das melhores tecnologias, né, que existe. E, bom, e aí eu segui, prestei a residência, né? Consegui entrar na Faculdade de Medicina do ABC. Na época, eram 2 anos só a residência de ginecologia e obstetrícia, então eu fiz 2 anos. E eu queria fazer cirurgia, né? Laparoscópica, na época, era uma novidade, gente. Hoje em dia, todo mundo faz, né? É uma coisa normal, mas na época era novidade. Eu tô falando isso, me formei em 2000, então isso foi 2001, 2002, né? Mais de 20 anos atrás. E aí eu fui prestar, e nessa época aconteceu também dos meus pais se separarem. E a gente começou a frequentar uma igreja, né, evangélica, a gente se converteu, começou a entender muito mais o propósito de Deus, né, nas nossas vidas. Então eu pude entender que naquela época que eu não fui para o jornalismo, Deus tinha um outro propósito para mim, e que eu segui aquilo, né? E isso me ajudou muito, né, no processo da separação deles, tanto para minha mãe também foi muito importante, ela também se converteu. E aí, nessa época, eu estava na residência. E, terminando a residência, fui prestar o R3, que seria, né, a laparoscopia e esteroscopia. E eu orei muito por isso, fiz jejum por isso, me preparei, sabe? Fui bem na prova. E, na hora de receber o resultado, eu não passei. Acredita? Meu Deus. Eu não passei. E eu fiquei chocada, não estava entendendo o que estava acontecendo e tal. E aí fui conversar com um dos chefes e ele falou assim, olha, eu acho que você precisa, né, fazer parte do nosso corpo clínico, eu gosto de você, eu acho que você é uma pessoa que tem um destaque aqui, não sei realmente o que aconteceu, então eu tô te oferecendo mais uma vaga, você vai ser a 7ª residente. Eram 6 vagas, né? Na época eu falei assim, mas eu não quero. Não quero ser a 7ª. Poxa, vai acabar com o quadro todo, né? De horário e tal. Aí ele pensou, ele falou assim, e reprodução humana? Eu falei, mas reprodução humana é R4, né? Tem que fazer o R3 primeiro. Ele falou, não necessariamente. E eu falei assim, mas eu vou trabalhar com uma coisa tão difícil, tão fechada, né? Era para poucas pessoas. E aí ele falou assim, eu lembro dessa frase, né? No eixo Rio-São Paulo-Minas ainda existe um espaço. E eu falei, muito bem. Então, ele venha na reunião semana que vem. Eu, tá bom. E eu não tinha prestado nada mais, porque eu tinha plena certeza Que você ia passar. que eu ia passar. E aquela história, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pelo amanhecer. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei para fazer o aceite, né, da reprodução humana, eram 4 vagas e tinha 5 pessoas. E aí uma das pessoas falou assim, não, eu vim aqui só para falar que eu vou fazer acupuntura, eu desisti da reprodução. Falei, mais um sinal, é o que eu tenho que fazer. Sim. Interessante que durante o período da residência, a gente naquela época não tinha muita experiência na reprodução humana. Era um estágio muito rápido. Hoje em dia a reprodução cresceu demais, né? Então hoje se tornou algo muito mais importante, as pessoas passam mais tempo, né? E na época a gente fazia praticamente uma anamnese e a gente nem seguia os tratamentos, né? Então eu não sabia muito bem o que era a reprodução humana. E aí eu comecei a cursar. E ao mesmo tempo que eu fiz o R4 de reprodução humana, esse meu chefe me convidou para operar com ele. Então, eu fiz 2 anos em 1. Isso é um testemunho, hein, gente? Realmente. Fiz 2 anos em 1. Eu pulei praticamente 1 ano, né? Porque aí eu fazia as cirurgias ginecológicas, a laparoscopia, a esteroscopia e também... exatamente. E também a reprodução humana. E aí foi quando eu me apaixonei pela área. Porque é uma área em que os casais vêm realmente muito machucados. Né? É uma área muito delicada. Às vezes a gente tem, assim, consultas de 1 hora, 1 hora e meia. Eu cheguei a ter 2 horas de consulta com o casal. Porque é uma história longa, é uma história de muitos processos, é uma história que envolve uma questão psicológica. E eu me achei nisso.
Sim. Incrível, né? Não foi nem algo que eu escolhi, foi algo que eu creio que Deus escolheu e me direcionou. Eu ia dizer exatamente isso. Não foi? Sim, literalmente. Pois é. Nossa, que história maravilhosa. Pois é. E aí eu comecei a trabalhar na reprodução humana, depois fui convidada para uma clínica grande em São Paulo, cheguei a ser coordenadora Uau. desta clínica em São Paulo, de uma das unidades dessa clínica, e foi quando eu tive vontade de fazer cirurgia robótica. Falei, bom, eu gosto de operar, gosto de Vou operar. seguir esse caminho. Aí eu ouvi assim, pra que você vai fazer cirurgia robótica? Demora, cirurgia de endometriose, você já faz reprodução humana, já tá bem na reprodução. Eu falei, bom, vou orar por isso, mas eu quero, tenho vontade de fazer, né? E aí, depois de 5 anos tentando fazer o curso de cirurgia robótica, eu consegui, por intermédio de um hospital que me indicou, e eu fiz a cirurgia robótica em 1 ano, né? Fiz todo o treinamento. Na época, o robô do hospital quebrou. O robô simulador, né? Então, eu tinha que fazer no robô real. Tá. E isso me levava a fazer os treinamentos depois das 10 horas da noite. Eu com filho já, né? Nessa época eu já tinha casado, já tinha 2 filhas. E eu trabalhando bastante, abria mão muitas vezes do trabalho, né? E de ficar com a minha família para poder treinar a cirurgia robótica. E em novembro de 2019 eu peguei meu certificado. Fui lá fazer a cirurgia no Rio de Janeiro, cirurgia teste, prova, né? E consegui, passei. E hoje eu faço cirurgia robótica já na minha prática do dia a dia. Nossa. Resumidamente, essa é a minha vida na Nossa, que medicina. história magnífica. Foi muita Literalmente. coisa, né? Mas mesmo assim, é muito legal ouvir a sua história, porque realmente é outro ponto de vista que talvez muitas pessoas não tenham, sabe? E eu gosto quando a gente conta nossa história, porque as pessoas acabam se identificando, né, Pois com é. essa história. Então, tem Eu muitas tenho um lema, pessoas. sabe? Quem persiste é quem consegue. E os meus Exatamente isso. pacientes da reprodução humana ouvem isso direto. Porque muitas vezes dá vontade de desistir. Né? Você vê a dificuldade, você tem uma frustração. Vocês podem ver, a minha vida não foi 100% tudo dando certo. Sim. Tudo sendo aprovado. Não, mas eu não desisti. Exatamente. E hoje eu estou muito feliz, realizada mesmo na profissão. E até algo que a senhora disse, que a senhora não desistiu, que a senhora persistiu. E é uma coisa aí também que o tema principal do Pode Me Ajudar não é só falar sobre medicina ou área da saúde. É exatamente isso, dizer para as pessoas que você que aí em casa vai fazer vestibular de medicina ou qualquer outro tipo de área da saúde, você consegue. Nossa, tanto de coisa que eu já ouvi, a gente falou no primeiro episódio, sobre que eu não era capaz de fazer medicina. Por que que eu, Maju Pretinha, queria fazer medicina? Podia fazer enfermagem. Porque é uma área que tem uma grande maioria de pessoas negras ali. Vai ser professora, faz outra coisa. Por que medicina? E isso acaba desmotivando a gente. E é o que a senhora disse, persistiu. E eu fiz exatamente isso, mas eu entendi também Olha que realmente legal. que não era a Maju que queria. Eu entendi que era um sonho de Deus pra minha vida. Exato. Tanto que eu tenho esse sonho desde os 2 anos de idade. E eu falo que queria ser médica. Inclusive ginecologista também, né? E obstetrícia, mas quem sabe? quem sabe? Vamos ver. Ainda tem a Mas faculdade inteira para passar, ainda tem mais né? 5 anos aí pela frente, mas é exatamente isso. E até agora, a gente indo mais um pouquinho da sua área, uma dúvida que sempre surge quando a gente fala sobre congelamento de óvulos, quem pode estar fazendo isso? Como que funciona? Bem, tudo começa com uma avaliação da fertilidade da mulher, que a gente pode chamar até de check-up da fertilidade. Então, existem exames para avaliar qual é a condição dessa mulher, se ela está apta, se ela pode fazer o congelamento de óvulos, tá? Normalmente, a idade para um congelamento social é a partir de 18 anos, porém, em casos de câncer, eu já tive casos, pacientes até que não tinham tido relação, que tinham câncer, iam para quimioterapia e aí acabaram fazendo congelamento. Os pais têm que consentir, né? O congelamento de óvulos e tal. Mas a mulher que quer fazer, independente da idade, mesmo com 40, 42, 43 anos, que Ela já pode estaria, estar em fazendo. teoria, no final da vida reprodutiva, ela pode passar por uma avaliação e, eventualmente, conseguir congelar seus óvulos e ter uma chance para o futuro, né? Entendi. Então, tudo começa com procurar um especialista e fazer uma boa avaliação, com os exames específicos. Muitos exames são exames de sangue, muito fáceis de serem feitos, né? E
além dos exames, a história clínica de cada um. Se tem endometriose, se tem mioma, se teve algum evento ou já operou ovário, que pode reduzir a população ovariana. Então, a mulher que quer começar, que quer pensar nisso, ela tem que procurar um especialista. Tá. A senhora acabou de dizer também, que era uma das perguntas que eu tinha. Então, a partir de 18 anos que a mulher pode estar fazendo isso. Antes, não. Se tiver um caso... Se tiver, eventualmente, uma indicação. Agora, na prática, as pessoas de 18 anos não vão congelar óvulo, né? Vamos conversar. Porque o congelamento social é algo pensando assim, se eu não encontrar alguém, se eu tiver que trabalhar, não seria a idade, né? Hoje, a maioria das pessoas procuram ao redor dos 35 anos. É uma idade, assim, né, falada. Por quê? Porque tem uma explicação. Na literatura, a maioria das mulheres, a partir dos 35 anos, começa a ter uma queda importante na reserva ovariana. Sim. E é por isso que a gente fala para congelar, pelo menos, se for possível, até os 35 anos. Tá. Então, essa seria a idade máxima para estar fazendo a idade alerta. A máxima é condição. Entendi. Se a mulher tiver 44 anos, tiver uma reserva ovariana boa e tiver óvulos de boa qualidade, ela pode congelar. Como é que a gente avalia a reserva ovariana? População folicular no ultrassom e o exame antimileriano, hormônio antimileriano no sangue. A qualidade é só quando faz a coleta. Tá bom. Então, muitas vezes ela tem que investir mesmo num tratamento desse, fazer a coleta e se o óvulo for viável, ele vai ser congelado para o futuro. Entendi. Sabendo das chances menores por causa da idade. Então, não existe uma idade cravada, né? Máxima, mínima, tá? Agora, a gente costuma falar, trintou, congelou. É um bom slogan, não é? Trintou, congelou. Porque 30 anos, a mulher, ou ela já tem um parceiro, ou ela já fez a faculdade, já está ali no mercado de trabalho, já tem um mínimo aí de perspectiva futura, né? E se ela não quiser engravidar, o que acontece muito hoje em dia, ela congela e deixa programado para o futuro. Porque quanto mais cedo se congela o óvulo, melhor é a qualidade. Imagina que a gente sofre influências do meio. Sim. Então, os nossos óvulos nasceram conosco, né? A gente nasce com eles e eles vão sendo liberados paulatinamente a cada ciclo menstrual. Então, quanto mais eles ficam ali no ovário, mais eles vão sofrendo a ação do tempo. Né? A gente tem inúmeros fatores, a alimentação, muitas vezes cigarro, estresse, quem nunca? Quem não tem estresse hoje em dia? Todos os dias. Não é? Hoje em dia, o estresse é a gente manejar o estresse, porque todo mundo passa por isso, ainda mais morando, né? A gente morando aqui em São Paulo, muito mais, né? Sim. Então, esses fatores, eles vão liberar radicais livres que se ligam à membrana celular do óvulo e vão alterar o funcionamento dele quando ele encontrar o espermatozoide. Por isso é importante congelar cedo. Mais cedo. Então tá, a senhora deu um resumão. Fiz, né? Falei muito, gente. Não, tá tranquilo. De qual o passo que eu preciso tomar, tive a ideia, eu instalo ali, quero fazer, tá. Então, quanto tempo demora esse processo, em média? Bem, 1 ano, 6 meses, meu 2 Deus, anos? 15 dias você congela o óvulo. Ah, é? É. É que eu pensei por causa dos exames e tudo mais, achei que demoraria um pouquinho mais. Para fazer os exames, vamos lá. Exames, que você faça os exames em 1 mês, esperando um ciclo. Ciclo seguinte, em 15 dias, a gente faz a estimulação, controle folicular, com ultrassom transvaginal e a coleta dos óvulos. 15 dias está feito. As pessoas acham que é muito tempo, né? Mas é rapidinho. O que demora muitas vezes é a pessoa tomar a decisão de fazer o congelamento, né? Porque realmente não é fácil. Às vezes a pessoa tem o sonho de engravidar naturalmente, né? Às vezes ela ainda espera ter um companheiro, ou até tem um companheiro que ainda não está muito definido se vai ser o companheiro para ter um filho, né? Mas ela quer, então ela vai adiando. Não, tô conhecendo a pessoa, vou adiando, vou adiando. O que não pode é adiar a ponto de piorar muito as condições futuras. Entendi. Né? E eu acho que hoje em dia as pessoas estão com muito mais informação e têm vindo buscar. E é legal que às vezes o parceiro vem junto. Eu acho isso muito legal. Namorado, não, tô aqui acompanhando, acho legal ela querer congelar pro futuro. Porque às vezes eles não sabem se vão ficar juntos, mas ele tá apoiando
A o futuro decisão dela. dela. Exatamente. Nossa, muito bom. Então, até uma pergunta que eu tinha visto e até me perguntaram quantos óvulos que eu posso estar congelando? Aí eu falei, meu Deus, eu não sei, vou perguntar pra Carla. Boa, boa. É uma pergunta bem comum, tá? Porque eu atendo pacientes o tempo todo perguntando isso. Bom, o que é o ideal, né? Na literatura, a gente tem um funil da fertilidade. A gente sabe que nem todos os óvulos coletados e congelados vão ser descongelados e sobreviverão. Hoje em dia a taxa é muito boa, é 80%, 90%, mas não é 100%, né? Às vezes acontece, mas não é a maioria. Daqueles, 80%, 70% vão ser fertilizados realmente. Daqueles, mais ou menos aí, uns 20% vão chegar até o final. Entendi. No desenvolvimento do embrião, né, no laboratório e também da viabilidade genética. Então, a gente fala que de cada 10 óvulos, em média, a gente tem 2 embriões no final. Isso, assim, numa idade média de 35, 36 anos. Quando a pessoa tem mais do que isso, a partir de 38, a gente tem mais uma queda na fertilidade, 40 mais ainda. Então, quanto mais cedo congela, melhor você ter a chance estatística que eu falei. Sim. Tá? Então, eu falo, se você quer ter 2 filhos, você pensa em ter 2 filhos, o ideal seria congelar em torno de 20 óvulos. Tá. Porém, é muito difícil, numa única estimulação, uma pessoa ter 20 óvulos de uma vez. Tá? A não ser que ela tenha uma condição boa ou um ovário policístico que realmente dá muitos óvulos de uma vez. Então, usualmente, a gente orienta a congelar em 2 ciclos. Tá. Então, seria 15 dias o primeiro ciclo, pode esperar menstruar e fazer mais 15 dias o outro ciclo. Ou então, se ela quiser dar uma pausa, também não tem problema. Tudo depende da condição da mulher. Tá. Mais velha, não demore muito, mais nova pode programar. Entendi. Né? Então, às vezes eu tenho paciente que vem e congela, sei lá, congelou esse mês, outubro. Aí ela fala assim, olha, eu vou ter condições de congelar de novo lá para maio, junho do ano que vem. Ok, você tá com boa reserva ovariana, tua idade favorável. Ok, tudo bem. Né? Sim. Dá para você se programar. E tem aquelas que já estão lá no 42, né? 43, que eu falo, olha, vamos fazer logo. Vamos fazer para ontem. Para ter o melhor, para ter melhor resultado, Sim. entendeu? Então, o número, entre aspas, mágico seria em torno de 20, o que a gente dificilmente consegue em um. Tá. Ah, mas eu preciso necessariamente? Não, às vezes a gente consegue 16, 17, é o suficiente para ter 2. Né? Tá. Só que como a gente não consegue prever o sêmen, às vezes a mulher solteira não tem nenhum parceiro para testar o sêmen, né? A gente não consegue prever como que vai ser a fertilização. Isso acontece no momento e é natural, embora seja no laboratório. O processo é um processo natural. Tá. Não tem como prever. Então, o melhor é aguardar mais. Entendi. Nossa. Interessante, né? Muito. Você vê que tem muita coisa pra falar sobre o assunto. Sim, a gente tem que marcar outro dia pra senhora voltar e a gente falar sobre, porque, nossa. Bastante coisa. E até uma coisa que eu vi que eu falei, será? Existe mais de um método pra congelamento? A gente pode congelar óvulo, a gente pode congelar o embrião, que aí ele é fertilizado com o sêmen do parceiro. Exemplo, um casal que quer morar fora, tem muito caso assim. Ah, a gente quer morar fora, queremos ter uma experiência, de repente a gente vai ficar de uma vez para fora e a gente quer ficar junto, mas a gente não quer ter filho agora. Então, pode congelar o embrião. É uma outra alternativa. E uma outra opção que a gente usa muito mais raramente, em casos excepcionais, é congelar tecido ovariano. Congelar o tecido ovariano exige uma laparoscopia para retirada de um fragmento do tecido ovariano e congelar isso para, no futuro, tentar um reimplante desse tecido. O que não é muito bom hoje em dia. Tem resultado, mas não é o melhor. Então, se a mulher tiver tempo, né, muitas vezes isso acontece em caso de câncer, se ela tiver tempo para passar por um processo de 15 dias de estimulação ovariana, é melhor. Entendi. Tá? Então, isso é avaliado caso a caso. Entendi. É isso. Nossa, essa foi novidade. Não sabia dessa opção, realmente. Eu achava que era... É que quando a gente fala em congelamento de óvulos, gente, a minha mentalidade de criança era assim. Põe lá no freezer. Exatamente isso. Na forminha. É exatamente isso. Porque, assim, a minha mãe teve uma dificuldade pra me ter, no caso, pra engravidar. Olha só. E aí, eu procurava, porque eu sempre quis muito ter um irmão. Eu falei assim, vou procurar pela minha mãe. Aí eu procurava na internet, eu achava lá, FIV, fertilização in vitro. Aí eu amei. Na minha cabeça era assim,
E lá, congelou, colocava dentro de um frigobarzinho, de uma geladeirinha. Claro. Na minha Tava cabeça era lá. isso, simples assim. Aí agora ela, não, porque é assim, assim, assado. Eu falei assim, Jesus, como assim? Mas Não, e a é mais técnica complexo. mesmo, a gente usa um crioprotetor, que é Tá. uma substância que vai entrar no óvulo e vai evitar espículas de gelo do citoplasma. Porque quando você congela, Ah, fica entendi. duro. Sim. E se aquilo ficar duro e irregular, pode lesar a membrana celular. Então, aquele crioprotetor não deixa acontecer isso, ou minimiza as chances, né? A gente faz a vitrificação hoje, que é uma técnica de congelamento rápido. Antigamente, se usava o congelamento lento, tinha mais falhas. E a gente coloca isso, sabe a carguinha da caneta Bic? É ali. É desse tamaninho, assim. É um strip, é uma palheta, a gente chama. Porque o óvulo é microscópico, não precisa de muito espaço. E isso vai num tanque de nitrogênio líquido, que é onde A fica parte na de nitrogênio eu clínica não sabia. armazenado o óvulo. Aliás, você Nossa. está convidada a conhecer a clínica, se você Eu quiser, para vou. ver uma estrutura dessa, né? A gente pode gravar também? Mostrando a clínica? Talvez, vamos Quem ver. sabe? A gente deixa em aberto. Quem Vão ter sabe? que seguir a gente no Instagram, né, doutora? Pra poder saber as cenas dos próximos capítulos. Muito bem. Qual que é o seu Instagram, o doutora? Instagram, doutora Carla, com K, Giusti. Isso. A gente já tá deixando aqui pra vocês, aqui na tela. Embaixo. Isso. E o meu também é Maju Fernandes e Silva. Enfim, agora... Nossa, mas... Quem Tem sabe? muito assunto, hein? Tem. Agora, até uma dúvida que surgiu são duas. Eu já vou me dar duas em uma, porque Pra gente fazer acho logo, que dá certo. Existe gravidez de ovários frescos, Óvulos frescos, perdão, óvulos frescos ou óvulos congelados? Dos dois. Ou a fresco não passa pelo processo do congelamento. Tá. Você faz a coleta dos óvulos para uma fertilização in vitro Aham. e junta com o espermatozoide sem ele passar pelo congelamento. Entendi. Isso é a fertilização in vitro a fresco. Isso. Quando tá. você congela o óvulo ele não tem um tempo que ele máximo de congelamento. Ele pode ficar por anos congelado sem dano, sem evolução do metabolismo. E aí, quando você descongela, ele estando viável, fertiliza e segue no processo do acompanhamento do embrião. Entendi. Agora, duas coisas pra gente ir finalizando. A primeira é, não quero manter os óvulos que eu congelei. Eu faço o quê? Você Pode falar. quer terminar? Não, pode falar. Você simplesmente assina que você não quer mais e descarta. Eles podem ser descongelados porque eles são gametas, Tá. não foram fertilizados, então ele é simplesmente descartado. Tá. A senhora falou um pouquinho lá no começo. A senhora não, você. Falou um pouquinho lá no começo sobre uma experiência, mas conta pra gente uma experiência que mais te marcou nesse processo todo, nessa área de congelamento de óvulos. De que mais te marcou? congelamento? Isso. Bom, todo caso é muito especial, né? Congelamento de óvulos, o que eu acho muito interessante. Vou contar um caso, então. Lembrei aqui de um caso legal. Uma mulher que veio passar comigo, na época casada, porque ela não conseguia engravidar com seu marido. E ele tinha uma oligospermia, uma quantidade baixa de espermatozoides, e a gente teria que ir para uma fertilização in vitro e ele não quis. Tá. E eles se separaram. Então, tudo começou dessa forma, né? E aí, ela, então, sempre quis ter filhos, quis fazer o congelamento dos óvulos e conhecer um outro rapaz. Aí ela resolveu adiar o congelamento. E esse outro rapaz ficou um tempo com ela, mas não queria engravidar. E aí, isso foi se desenrolando de uma maneira ruim, até que ela virou e falou, quer saber? Eu vou congelar os óvulos e se ele não quiser, eu não vou ficar com ele e vou querer um sêmen de um doador e pronto. E foi isso que aconteceu. Ela veio para fazer o congelamento dos óvulos, congelou, há 38 anos, se não me engano, ela estava, e pediu o sêmen, né? A gente importa muitas vezes o sêmen, mas hoje em dia já tem aqui no Brasil, né? Na época, o melhor era importado, e a gente importou um sêmen para ela. E quando ela resolveu fazer mesmo, que ela falou, agora eu quero engravidar, ela já estava com 40, acho que 41 anos, ela falou assim, mas eu quero estimular mais uma vez. Tá. Fizemos uma nova estimulação. E durante o processo da estimulação, com todos os efeitos colaterais de inchaço, né? Aquele desconforto que acontece,
ela conheceu um rapaz na padaria. Meu Deus. E esse rapaz da padaria acompanhou ela no processo, foi no dia da coleta, mas assim, eles tinham acabado de se conhecer, né, gente? Então, não era uma coisa assim, ele vai participar? Não, né? Tinha acabado de se conhecer. Tá. E ele falou, eu respeito. Ele já tinha filhos de um outro relacionamento, era separado. Eu respeito, quero que ela faça mesmo, que ela, né? Bom, resumo, ela fez com o sêmen de doador, transferiu o embrião, engravidou. O menino acho que tá com 5 anos hoje e eles estão juntos até hoje. Interessante, né? E o espermatozoide é de um sêmen de doador. Ele não é o pai oficial da criança, né? Porque na época eles estavam se conhecendo. Mas hoje ele é um pai real que cuida desse menino. E as filhas dele se dão super bem com o menino. E eles viraram uma família. Então, eu sempre conto essa história, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não quero ter filho sozinha. Sim. Eu tô congelando, mas eu não quero. Às vezes, gente, tem tanta coisa que pode acontecer. Dê seu passo. Sim. Né? Faça o seu congelamento, pense no futuro, né? E, de repente, vai aparecer uma pessoa que ou você com filho ou sem filho vai ficar com você. Nossa. Eu gostei dessa história. Gostou, né? Gostei. Na verdade, eu amei essa história. Então. Muito interessante. Eu não esperava essa reviravolta no final. Tá sendo outra coisa, não isso. Mas é isso, doutora. Muito obrigada de coração por ter aceitado esse convite. Eu tô muito feliz de ter a senhora aqui com a gente nesse podcast, principalmente nesse mês de outubro, que eu tava muito ansiosa pra estar gravando. Legal. Eu pensei, quem que eu vou procurar? Aí eu falei assim, tá. Aí eu te conheci. Aí eu, na hora... Mês. Aí eu falei assim, a Carla, eu preciso da Carla, mas mãe. Conheci uma médica, uma ginecologista, eu preciso muito que ela vá. Ela, vamos conversando, tá bom. Aí, queria muito. Então, eu fiquei muito feliz porque aconteceu. A gente se organizou de tempo, né? Porque médico nunca vi ter uma rotina tão puxada. E a senhora conseguiu vir. Você tá indo pra essa... Daqui 5 aninhos será eu. Mas eu fiquei muito feliz de coração. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, de ter aqui a doutora Carla com a gente. Como eu disse, a gente gravou um outro episódio, então vão lá assistir também. Tá muito interessante, que vocês não vão se arrepender. E é isso. Um beijo, até a próxima. Inclusive, lembrando, tava me esquecendo, toda segunda-feira a gente lança um novo episódio do podcast às 7 horas da noite. E se você ainda não me segue no meu Instagram, vou estar deixando aqui também novamente. E o da doutora Carla, que ela também já falou. E é isso. Um beijinho e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, Maju. Foi um prazer. Obrigada.